Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou ministrando a disciplina de Programação Orientada a Objetos. Neste módulo 4, estamos falando sobre os conceitos avançados e na unidade 4 falaremos sobre como trabalhar com arquivos e fluxos. Na linguagem Java, nós temos várias classes e métodos próprios já da API para trabalhar com arquivos, manipulação de arquivos em Java. Então, uma das ideias iniciais dessa aula é a gente usar as próprias características da linguagem, e a API da linguagem Java, as classes que ela possui, para facilitar o nosso acesso a arquivos e leitura de arquivos e manipulação de arquivos de forma geral. Tá? Então, para a gente trabalhar com arquivo de texto de forma geral, dessa API Java, nós temos duas classes principais, que são FileReader e FileWriter, que são para ler e escrever arquivos de texto, consequentemente. O Reader para ler e o Writer para escrever. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho nos próximos slides de como usar essas classes para poder ler e escrever arquivos. Tá? Para escrever arquivos binários, a gente vai usar o que a gente chama de fluxos. Tá? Até no nome dessa aula, desses conjunto de slides aqui, tem essa ideia de fluxo, que são os streams. Tá? Então, para trabalhar com arquivos binários, que não são no formato texto, a gente vai trabalhar com File Input Stream para leitura e File Output Stream para escrita de arquivos binários. Tá? Já que na última aula falamos sobre os blocos try-catch dentro da aula de tratamento de exceções, vamos aproveitar essa aula para usar o nosso aprendizado da última aula para fazer esses tratamentos das exceções que são associados com a leitura e escrita de arquivos. A leitura, então, de arquivos Java, a gente tem essas duas classes, o FileReader, que permite leitura de dados de texto, e o File Input Stream, que permite ler dados de um arquivo binário. Tá? Vamos ver um código aqui de exemplo, Criei uma classe aqui pública chamada leitura arquivo, com o método main, só para a gente exemplificar. E coloquei dentro um bloco try-catch, tá? Nesse caso aqui, sem o bloco finally, tá? E o nosso bloco try, ele tem a parte da manipulação de arquivo, nesse caso aqui, é a leitura de um arquivo chamado arquivo.txt, um arquivo de texto. E o que esse código faz? Ele, após ser criada a instância de FileReader para ler o arquivo, ele faz a leitura por meio do método read, da classe FileReader, de cada caractere aqui, um por um, neste exemplo, e imprime esse caractere na linha do console do usuário, tá? Uma observação importante aqui, nesse exemplo, a gente está usando system.out.print e não print.ln, o print.ln de uma vez, tá? Desse system.out.print. Por que isso? Porque o print que tem o ln, ele quebra a linha, então eu não consigo escrever sequencialmente cada caractere. Aí, se a gente usar o ln, ele vai ficar imprimindo um caractere por linha na saída do usuário, tá? Então, quando a gente quiser esse tipo de comportamento sem quebra, a gente usa o print direto, tá? Depois que terminar a leitura do código, ou seja, quando eu chamar o método read do FileReader e retornar um valor de -1, então ele vai sair desse laço e vai para o reader.close, onde faz o fechamento do arquivo, no sentido de indicar, não fecha o arquivo, desculpa, ele vai fechar o leitor de arquivos, indicando que a leitura acabou, não estou mais usando aquele arquivo, não estou mais referenciando aquele arquivo, não estou mais usando ele. Por isso que a gente precisa chamar o reader close a toda vez que a gente terminar uma leitura de um arquivo, tá? E em seguida a gente tem o bloco catch com um IO exception. Por que esse bloco catch, A gente viu na aula passada, porque com ele eu consigo verificar se foi possível ou não. Tivemos algum erro de I/O, que é um erro de entrada e saída, de leitura de arquivo, por exemplo, naquele arquivo .txt, que foi definido na criação da classe FileReader. Então, se acontecer algum problema na manipulação de entrada e saída, de leitura desse arquivo,
a execução cai para dentro do bloco catch, onde eu tenho esse código print stack trace, que vai mostrar, a gente viu na última aula, que mostra o quê? A sequência de métodos que foram chamados da pilha de chamadas, e aí eu posso entender o que aconteceu, né? Ter alguma informação. Eu posso usar outros métodos aí dessa IO exception para identificar qual foi o erro. O arquivo não existe, o arquivo foi parou, teve algum problema durante a leitura, né? Mesmo o arquivo existindo, tá? Então, é nesse bloco catch que a gente vai identificar o problema com o arquivo. Para a escrita de arquivo, eu vou ter, para escrever dados em um arquivo no formato texto, eu vou usar a classe FileWriter, e para usar a escrita de arquivos no formato binário, eu vou usar o File Output Stream, que é o fluxo, como a gente viu ali no começo da aula. Então, a escrita de arquivo, aqui de uma forma bem direta, né? A gente tem um código parecido com o da leitura de arquivo. Crio um código ali da classe FileWriter, uma nova instância dela, e passo o nome do arquivo, tá? Ali eu tenho que passar o caminho inteiro do arquivo, tá, pessoal? Aqui eu só coloquei arquivo TXT para exemplificar, tanto na leitura quanto na escrita. Tem que colocar o caminho completo ali do arquivo, se vocês quiserem pegar um arquivo do disco e etc, tá? Pode ser usado também um caminho relativo ao que está sendo, onde está sendo executado esse código, tá? Na escrita, eu uso o método write, aí do FileWriter, e ali eu escrevi Olá Mundo, mas você pode escrever mais texto, você pode ter um laço ali, por exemplo, escrevendo uma quantidade de texto, pode escrever um log de um arquivo, pode escrever qualquer outro tipo de informação aí textual com esse mesmo tipo de arquivo, esse mesmo método writer.write aí do objeto writer, que é da classe FileWriter, tá? Depois eu tenho que dar um writer.close, indicando que esse arquivo também não será mais utilizado, já terminei de usar ele, né, o arquivo.txt. E tem o bloco try-catch, né, do mesmo jeito que a gente viu na leitura do texto. E eu tenho esse bloco catch também para o tratamento da exceção, caso aconteça algum erro de leitura do arquivo. Para manipulação de arquivos binários, eu tenho que trabalhar aí com os bytes, né, que é essa a ideia. Por exemplo, se eu quiser ler uma imagem de uma foto, né, alguma coisa no arquivo JPG, eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo de código que faz a cópia, né, de uma imagem para outra imagem, tá? Então, eu vou pegar ali, fazer um file input stream, passando o caminho da imagem que eu quero copiar, né, como origem, e o file output stream, cria um novo objeto com o endereço ali, né, o caminho da imagem que será criada, né, a nova imagem, tá? Então, eu crio um buffer ali, geralmente a gente dá esse nome quando trabalha com imagens, de bytes, e copio de blocos em blocos, nesse caso de 1024 bytes em 1024 bytes, tá? Então, esse laço while, ele vai lendo do input stream, né, da onde é a leitura, então faço input.read e passo o buffer. Esse input.read, o que ele faz? Ele preenche esse buffer de 1024 posições de byte com informações da imagem, e depois dentro do laço eu faço um output.write, passando o buffer e quantos bytes eu quero escrever por vez nesse arquivo, tá? Então eu faço a leitura, escrevo, faço a leitura e escrevo, até chegar no -1 do nosso input, quer dizer que não tem mais nada para ler. E aí a gente termina a nossa parte da leitura fechando o arquivo de leitura, e também termina a parte da escrita fechando o nosso arquivo de escrita. Então, input.close e output.close, indicando que não vamos mais usar aqueles arquivos, terminamos a manipulação desses arquivos, e em seguida temos o nosso bloco catch, né, com a nossa IO exception. Ali dentro do catch você pode colocar mais informações, pode procurar mais informações, pode salvar outras informações a respeito do problema que aconteceu na leitura ou na escrita do arquivo nesse caso, lembrando que a gente colocou os dois dentro do mesmo bloco. Então, a classe file é uma classe também da API Java, né, já vem junto com
a API Java, que fornece métodos para manipular os arquivos e diretórios, tá? Então, eu posso criar um diretório, verificar se esse diretório existe, se esse arquivo existe, listar arquivos em um diretório. Então, tem vários métodos dessa classe file que são próprios da API para fazer esse tipo de manipulação dentro do sistema operacional, tá? Então, é bastante interessante, bastante usada, tem várias funcionalidades que podem ser criadas, né, usadas a partir da classe file. Por exemplo, aqui no nosso código, mais um pouquinho de código aqui para a gente, eu vou criar um diretório, então eu crio ali dentro, na nossa primeira linha de código, dentro do nosso main, né, tirando o nosso comentário, a gente tem a criação de um objeto file, com o nome do diretório, e para criar ele, eu uso a função mkdir desse file recém-criado, tá? Eu posso, um outro exemplo, criar um novo file e verificar se ela existe ou não, esse diretório, tá? Listar os arquivos dentro de um diretório, a gente tem embaixo ali um vetor de files que é retornado a partir do método listFiles, tá? Então, eu posso manipular os arquivos do meu sistema operacional a partir dessa classe, tá? O que é bastante interessante para a gente, pode criar alguma funcionalidade extra dentro do nosso sistema a partir dessas características dessa classe.